Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma escola dominical. Espero que vocês estejam acompanhando as outras aulas, né? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos estudar as 7 taças, né? Mais uma sessão de Apocalipse. Lembrando que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela que é a palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam lendo. E a leitura dessa semana, então, foi Apocalipse do capítulo 15 ao 16. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura de acordo com a corrente de interpretação amilenista. Como que nós lemos, então, o Apocalipse. Eu queria hoje fazer uma recapitulação para a gente entender, e porque isso é muito importante. Existem várias formas de entender o Apocalipse, né, de ler o livro de Apocalipse, que são ensinadas. Essa forma é a forma como nós entendemos mais coerente com o tipo de literatura de Apocalipse. São 7 sessões paralelas e progressivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a, a história é contada, a história da primeira vinda de Cristo, que é quando João escreveu o livro, João, apóstolo de Jesus, escreveu o livro, né, até a volta de Cristo. Todo esse período histórico é contado 7 vezes no livro de Apocalipse. Né? Então, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo é contado 7 vezes. Isso quer dizer, o nosso período histórico que nós estamos vivendo hoje é contado aqui no livro de Apocalipse. E cada sessão tem as suas peculiaridades, né? Então, a primeira sessão mesmo vai falar da igreja, a segunda vai focar mais a perseguição da igreja, a terceira vai focar mais o juízo aos que perseguem a igreja, e cada uma delas tem uma mensagem, né? Mas todas elas vão falar da ascensão de Cristo aos céus, né? E assumindo todo o governo, né, da história, até a volta dele, né, gloriosa e final, né? Então, a gente vê todo esse período histórico 7 vezes em Apocalipse. Só que quanto mais a gente vai chegando no final do livro, mais nós vemos, existe essa progressão dos acontecimentos para o fim, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos ver as 7 taças e a gente vai ver, então, a justa ira de Deus, quer dizer, os acontecimentos mais do final. Na sexta, a gente vai ver a derrota, a gente viu o quarteto do mal, né, quem eles são, tal, mas agora a gente vai ver a derrota deles, né, e o novo céu e a nova terra. Então, a gente está chegando mais para o final do livro e a gente vai ver os acontecimentos do fim com mais nitidez, né. Então, eu queria fazer só uma recapitulação, a primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao 3. João tem a visão de Cristo glorificado lá no céu, e ele escreve, então, as 7 igrejas, né, que ele envia essas 7 igrejas na época dele, mas que são mensagens para as igrejas de todas as épocas, por isso que o número 7 é completude, é para toda a história, né? A mensagem que aos vencedores, né? E existem vencedores em cada uma dessas igrejas. Depois a gente vê a segunda sessão do capítulo 4 a 7, os 7 selos, e que a gente vê a história sendo contada de forma mais clara com relação à perseguição da igreja. Então, nós vemos que João olha e vê o trono de Deus, né? Tem uma visão do céu. Aqui a gente tem várias figuras, tá? Mas essas são figuras que João, mais para a gente imaginar, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está, João está vendo coisas espirituais. As coisas espirituais não têm um rosto, não tem uma cara, tá? As coisas espirituais isso são figuras, são símbolos que representam algumas coisas, né? Não é um livro figurado, mas é um livro simbólico, tá? Então, ele vê o trono de Deus, ele vê Cristo, né? Quando vai até quando ressuscita e recebe toda a honra e toda a glória lá no céu, e ele pega o livro selado, né, com 7 selos, e ele tem toda a autoridade, é o único que pode abrir os selos e revelar a história. E ele, quando abre o primeiro selo, ele revela
que sai um cavaleiro branco, que é o evangelho sendo anunciado a todo mundo. Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, ele fala para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem, é isso que a igreja, essa é a missão da igreja, é ir por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Então, esse cavalo branco representa isso. Mas logo atrás dele vem a perseguição, né? O próximo selo já é fome, é a morte, e a gente vai vendo os selos todos, 7 selos sendo desvendados, e depois, no final, Cristo voltando. Então, a gente vê de novo esse período histórico sendo contado, né? Depois a gente vê a terceira sessão do capítulo 8 ao 11, as 7 trombetas, e aí a gente vê que aqueles que estão sendo perseguidos, eles clamam a Deus, e as trombetas são tocadas ao mesmo tempo, e os flagelos vão acontecendo a 1/3 da terra, ainda há tempo de arrependimento, né? Depois nós vemos a quarta sessão, do capítulo 12 ao 14, o quarteto do mal. Foi a última aula, o conflito entre a igreja e o mundo. Eu fiz uma figura aqui para a gente só ter uma ideia, assim, geral, né? Só para explicar um pouquinho rápido, para a gente não deixar passar alguns detalhes. Quem é esse quarteto do mal? Quem são, né? O dragão e os seus aliados. Então, na última aula que nós vimos que o dragão é Satanás, que perseguiu a igreja do Velho Testamento para devorar, né, o filho dessa mulher, né? A mulher representa a igreja do Velho Testamento, e ele queria devorar o filho dessa mulher, que é Jesus, quando ele queria acabar com a genealogia de Jesus, né? E ele vem tentando derrubar Jesus, mas não consegue. Jesus nasce, Jesus morre, ressuscita e pisa na cabeça da serpente, né? Que é o dragão, que é Satanás, e que ele é jogado à terra, né? Ele é expulso do céu e não pode mais acusar os santos. E ele tenta imitar Deus, ele quer ser adorado. Então, a gente vê o dragão com uma intenção frustrada, né, de devorar o filho da mulher, mas derrotado e furioso, porque ele foi derrotado, né? Então, agora, o que ele faz? Ele persegue a igreja. E por isso, para perseguir a igreja, ele então tem 3 aliados aqui. Esses 3 aliados são a besta do mar, que representam os impérios, age no campo político e tem o poder do dragão. São os poderes anticristãos que se levantam durante a história, são reis e anticristos que nós vamos ver durante toda a história, né? E a marca é 666, lembrando que existem 2 povos, 2 tipos de pessoas, aqueles que têm a marca de Cristo, aqueles que têm a marca de Deus, que servem a Deus, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que têm a marca da besta, né? Não é um número físico que vai ser visto só lá no final, não. Em toda a história, a gente teve 2 grupos, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem ao mundo, né? Aqueles que servem a Satanás, ao diabo. Todos aqueles que não creem, não se arrependem, eles são desse grupo, né? Aí a gente tem a besta da terra, que sai da terra, que é o falso profeta, age no campo religioso, né? E é a mente do dragão. Então, traz ensinos anticristãos, faz sinais e milagres e apoia a primeira besta, para que a primeira besta tenha mais poder. E a Babilônia, que é a terceira aliada, que é chamada de meretriz, e nós vamos ver esse nome a partir da próxima aula, ela tenta imitar a igreja, como que ela age, seduz pelo prazer, seduz pela religião, subjuga os poderes, ela está sentada em cima da besta, né? Ela traz uma falsa satisfação, ela tenta imitar a igreja, assim como a mulher, a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo é a igreja, pura, imaculada. A meretriz, ela é cheia de luxúria, né? Prostituta mesmo, né? E ela quer trazer uma falsa satisfação aos homens, dando prazeres que não satisfazem, enquanto que só Cristo é que pode nos satisfazer, né? Nós vamos ver isso, isso vai ficar mais claro a cada
aula que a gente vai dando. Na próxima aula a gente vai ver a derrota do Quarteto do Mal. Então, isso aqui é só para a gente relembrar, né? Hoje, então, nós vamos ver, então, a quinta sessão, capítulo 15 e 16. Eu gostaria que, a 15 e 16, gostaria muito que vocês abrissem sua Bíblia, né? Porque a gente vai ler o capítulo de 15 e o capítulo 16 e a gente vai parando para fazer as explicações. Importante, se você gosta de anotar também, anota aí para você não perder, né? Nenhum detalhe. Bom, a gente vai ver agora aqui, vamos ler 15, 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Essas 7 taças, então, estão cheias da justa ira de Deus. E esse período é um período que dá um pouco de tristeza na gente, porque vai mostrando a dureza do coração humano. Como o homem, sem Cristo, ele é rebelde a Deus. Ele blasfema contra Deus. E ele merece a punição de Deus. Deus é longânimo. Ele espera, e ele adverte, mas os homens não querem se arrepender. Então, a gente vê a dificuldade do coração do homem. É mais ou menos aquele coração duro de Faraó. Lembra quando as 10 pragas vieram sobre o Egito? E Faraó ficava triste quando vinha uma, falava, não, vamos deixar o povo ir, mas depois ele endurecia o coração, falou, não quero deixar ir. E o coração humano, ele é duro, né? E mesmo com sofrimento, ele se endurece. Se não for pela ação do Espírito Santo, se não for Cristo em nós, o nosso coração continua duro. E a gente vai ver isso de forma mais clara nesse período, nesses 2 capítulos, né? O que João viu no 2? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, aqui, ó, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que João viu é semelhante àquele... foi um mar de vidro. Vocês lembram que nas 7 taças, João vê o trono de Deus, e diante do trono de Deus tem um mar de vidro, né? E esse mar de vidro representa a calmaria. Aqui a gente vê os remidos estão diante do trono de Deus. Então, quem são esses remidos? São os vencedores. Como a gente viu lá na besta, o dragão e os seus aliados, eles eram eles estavam derrotados, né? E aqui a gente vê os que são os vencedores, todos aqueles que venceram a besta, que não se curvaram à besta, que não se misturaram com esse mundo, que servem a Deus, serviram a Deus aqui e foram fiéis até o fim, estão nesse mar de vidro. E esse mar de vidro representa a calmaria. Também ele é mesclado com fogo, isso mostra que é um lugar puro, santo, né? São homens e mulheres purificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, né? Lembrando que tudo isso é uma simbologia, tá? São significados. Eles estão cantando, olha só, eles estão com harpas de Deus, né? Com harpas no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés. Esse cântico a gente canta na igreja, né? E eu grifei aqui justos e verdadeiros, justos, a palavra justos, e justiça. Por quê? Porque esse cântico, ele revela que Deus é justo, que Deus se ira, mas com justiça. O homem merece a justiça,
justa ira de Deus, porque o homem se rebelou contra Deus. Nada que Deus faz é, é injusto. Deus nunca pode ser acusado de injustiça. Tá? E a gente vai ver os flagelos sobre os ímpios, que são absolutamente justos e que eles caíram só sobre os ímpios. Porque esses que estão aqui, os vencedores, são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles foram justificados pelo sangue de Jesus. Então, a ira de Deus não cai sobre aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, porque eles já estão puros. Isso é muito importante que a gente entenda. Só os ímpios, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, é que estão condenados a esses flagelos, tá? E todas as nações virão e adorarão diante de Deus, né? Isso é muito importante. Isso é todas as nações, para todas as nações, todas as nações vão se prostrar diante do Todo-Poderoso. Em Filipenses fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e ele será exaltado eternamente. E só ele, o dragão, quer tomar o lugar de Deus, mas ele nunca vai conseguir. Ele vai tentar até o fim, mas não existe ninguém maior do que Deus, ninguém tão grandioso quanto o nosso Deus, né? Lembrando da música, né? Que os cristãos, se você não gosta de música, né? No céu a gente vai cantar bastante. Né? E a criação foi celebrada com música, quando Deus criou o mundo. O nascimento de Jesus foi celebrado com muita música, né? Os anjos cantando. E na volta de Jesus também vai ser celebrada, a vinda de Cristo será celebrada com muita música. E a gente está vendo aqui esse cântico, né, sendo entoado, e que nós entoamos na nossa igreja também, né? Bom, vamos ler na próxima parte, né? O 15, 5, versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, João viu, agora, depois que ele viu a glória, né, os remidos diante do trono de Deus, lá seguro já com Deus, né, no céu, ele vê os 7 anjos saindo do santuário, da presença de Deus, né, e ele vê quer ver? Ele vê os 7 anjos saindo, pegando as taças da cólera de Deus, recebendo desse ser vivente, né, que estava diante de Deus, para derramar essas taças cheias da cólera, da cólera de Deus. Cólera e ira é a mesma coisa, né? Cheias da ira de Deus. Isso quer dizer, a paciência de Deus tem o seu limite, chegou no limite. E esse juízo vai ser só aos ímpios, mas de todas as épocas. Quando o ímpio morre sem Cristo, sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro, ele recebe a justa ira de Deus. E isso acontecerá lá no final. Os homens que estiverem vivos até o juízo, né, na consumação de todas as coisas, receberão o juízo no fim, né? Então, em todas as épocas, essas taças estão sendo esses flagelos estão sendo jogados na terra, né? Nós vamos entender isso um pouco mais, cada uma delas, né? Isso quer dizer, a paciência de Deus sobre o pecado humano chegou ao limite. Mas ela cai só aos ímpios, né? Só os ímpios é que vão receber a justa ira de Deus. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro não serão atingidos, porque já estão justificados. Né? E aí a gente vê que as taças estão cheias, e elas são derramadas no mundo inteiro. Aonde? Na terra, no mar, nos rios,
nos astros, nos homens e no ar. Vocês não estão vendo uma semelhança, um paralelo com as trombetas? A gente vai ver um paralelo aqui com as trombetas. Eu vou voltar aqui só para mostrar. As trombetas, né, eram uma advertência, também estavam sendo jogadas em toda a terra, né, mas só para 1/3 da terra, né, porque para que ainda tivesse chance de arrependimento, não é uma consumação, né, é uma advertência para que os homens se arrependam. Então, eles estão sofrendo para olharem para Deus e se arrependerem, né, existe uma chance de arrependimento ainda. As taças, elas são a consumação, não tem chance mais de arrependimento. Quem não se arrependeu, agora não tem chance mais. Quando a taça da ira de Deus vem, quando a pessoa morre sem Cristo, ela já vai receber a justa ira de Deus. E isso tem acontecido desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né? Em toda a história, né? Em toda a história, desde o começo e tal. Mas aqui em Apocalipse, a gente vê ela sendo mais contada a partir da ascensão de Cristo aos céus, até da primeira e segunda vinda de Cristo. Bom, o que os flagelos, é muito importante isso. Esses flagelos, eles não devem ser analisados literalmente, tá? Então, a gente vai ver que o rio vai transformar em sangue, o sol vai, né? As coisas vão acontecendo e a gente tem que entender que eles são simbólicos, tá? Descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo, quando a igreja já está no céu, que a gente viu a igreja já no céu, e agora para mostrar que os santos não serão atingidos, só aqueles ímpios é que serão atingidos. Bom, vamos entender aqui, então, vamos ver a primeira taça, né? O primeiro flagelo. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, os 7 anjos, então, começam a derramar as taças da ira de Deus sobre a terra. E esse primeiro anjo, né, vai falar um pouquinho de cada um, derrama sobre a terra. Nós vimos nas trombetas também que foi atirado na terra, né? Tocou e uma pedra foi atirada da terra. E aí a gente vê que os homens, só os homens portadores da marca da besta, eu falei agora há pouco, né? Existem 2 grupos de pessoas só, né? Então, aos que têm a marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, um grande sofrimento virá à humanidade, às pessoas que não têm Deus, né? Mostrando o sofrimento. Aí a gente vê na segunda, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aqui a gente vê que o mar se transforma em sangue, mas lembrando que isso não é literal, mas que é um colapso da natureza, só que agora está sendo derramado em toda a terra, tá? Em todo o mar. E em todo o mar morreu todo o ser vivente do mar. Então, é um colapso total, não tem mais vida no mar. Depois a gente vê o terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça, no 4, tá? No 16:4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, agora os rios se tornam em sangue. Então, ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui a gente observa que os rios em sangue, também todas as fontes da água, né, todo ser vivente também. Então a gente ouve o anjo das águas dizendo que Deus é justo e verdadeiro
né? Por julgaste essas coisas. E aqui é uma vingança àqueles que derramaram sangue dos inocentes, dos martirizados. É uma justiça aos que foram martirizados. Se vocês lembrarem das taças, tem acho que é quinta da trombeta, né? Quando toca a quinta trombeta, João vê as almas daqueles que foram, debaixo do altar, né? Daqueles que foram martirizados. E essas almas estão reivindicando a Deus a vingança porque eles morreram martirizados. Até quando, Senhor, o juízo não vai acontecer, né? Porque Deus é longânimo, Deus espera que o homem se arrependa, né? Só que agora não tem mais chance. Então, o anjo aqui, né, o anjo das águas, dizendo, Senhor, tu és justo, porque Deus esperou, Deus foi longânimo, né, ele avisou, né, mas agora não tem mais chance de arrependimento, né, e então a vingança sobre aqueles que são maus mesmo, né, que sobre a maldade, sobre a injustiça, né, então verdadeiros e justos são os teus juízos. Depois a gente vê o quarto flagelo, né, o sol, né, no versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha isso, a taça, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e para que os homens fossem queimados, né, com fogo e grande tormenta. Então, isso aqui representa os homens sentindo a punição de Deus mesmo, o sofrimento, e eles sabem que está vindo de Deus, porque olha o que eles fazem, ao invés deles se arrependerem, eles estão blasfemando o nome de Deus, eles estão rejeitando a Deus, o Deus que tem toda a autoridade, Deus que nos fez, Deus que merece toda a honra, todo louvor, toda a glória. Eles estão blasfemando contra Deus, rejeitando completamente a Deus e não se arrependeram. Isso quer dizer que o sofrimento não vai trazer arrependimento. O único que pode nos trazer arrependimento é Deus, é o Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro. Se não for só Jesus pode nos levar ao arrependimento, né? Então, se não for por Jesus, a gente não se arrepende. Só Jesus que pode nos perdoar dos nossos pecados. E aí a gente vê o quinto flagelo, né? O quinto flagelo, no versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Aqui a gente vê, então, a taça sendo derramada sobre o trono da besta. O trono da besta representa todo o sistema humano, né? Mas aqui ele está em desordem, ele está no final, sabe? Quando a gente tem visto como o sistema mundano, o sistema do mundo está entrando em colapso, né? E uma hora ele vai entrar num colapso tão grande que vai haver uma desordem tão grande, né? E os homens vão sofrer. E aqui fala que os homens remordiam a língua de sofrimento nesse tempo. A gente está vendo uma progressão também aqui, né, nas taças, né? E a gente está vendo que é a consumação mesmo de todas as coisas. É o homem sofrendo já, porque ele não tem mais chance de arrependimento. Ele não se arrepende. Ele não, o homem, isso é muito importante. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos arrepender. Nós precisamos da graça de Deus. Só pela graça de Deus é que nós chegamos ao arrependimento. E esses homens não se arrependem de suas obras, antes eles blasfemam contra Deus, né? Depois nós vemos o sexto flagelo.
o sexto flagelo, vamos ler aqui, versículo 12 ao 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bom, o que esses versículos querem dizer, né? O que quer dizer esse rio Eufrates? Foi derramado essa sexta taça sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates era a região norte, né? Eles vinham, eram reis que vinham lá do norte, né? O que acontece? Roma, na época de João, Roma, ela conquistou muito, quase o mundo inteiro, mas tinha alguns reis que ela não conquistou, eram os reis que estavam além do Eufrates, né? Só que aqui está mostrando que até aqueles reis virão para essa grande peleja, quer dizer, vai ser uma peleja do mundo inteiro, todo, e esses 3, o dragão, a besta e o falso profeta, eles vão fazer com que todo mundo, eles vão conseguir reunir o mundo todo contra Deus. Isso mostra a tentativa de Satanás desesperada, né, de fazer com que o mundo todo odeie a Deus. Essa imagem aqui é horrível, né? Até quando eu fui colocar um dos meus filhos, você, mãe, não põe não, é muito feia. Eu também achei muito feia, mas ela está escrito aqui, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. É lógico que a gente não vai ver essa imagem, a gente não vai ver nenhum dragão, nenhuma besta de 7 cabeças andando por aí no final dos tempos. A gente não vai ver isso, não é isso. Isso aqui está representando aquilo que é horrível e asqueroso que vai acontecer por trás de todo esse sistema mundano. O que está por trás do sistema mundano é uma coisa asquerosa, blasfema. Da boca deles saem essas rãs, porque eles vão fazer com que as pessoas creiam em coisas asquerosas, porque são coisas blasfemas contra Deus, né? E eles vão insultar Deus. Então, isso vai ser uma rebelião, eles vão tentar fazer uma rebelião mundial. Essa imagem aqui, inclusive, é uma imagem de coisas que a gente não vai ver, né? Aqui tem guerra, tem soldados, né? Tem esses seres aqui, mas isso é para representar algo espiritual, tá? Não pensem que vai ser uma batalha onde os homens, né, vão atirar contra anjos, vão atirar contra Jesus. Isso é loucura, a gente pensa, não tem sentido a gente pensar assim. Só que é para mostrar a loucura que o homem vai estar nos últimos dias de rebelião contra Deus, e vai ser uma rebelião mundial. Os homens vão querer guerrear contra Deus, né? E pela fala, pela diplomacia, por tudo isso, os reis vão se ajuntar, né? Para fazer tudo contra os eleitos de Deus, perseguir ainda mais a igreja e fazer uma guerra contra Deus. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui nessa parte do Armagedon. Eu vou pular um pouquinho esse interlúdio, porque a gente vai falar depois, né? O que é esse Armagedon? Muita gente acha que é uma batalha que vai acontecer entre Deus, vai acontecer uma batalha entre Deus e o Império das Trevas. Mas como, gente? Deus é soberano, infinito. Imagina, ele é criador de céus e terra. Vocês já viram uma foto que os satélites costumam tirar da Via Láctea? Você já tentou
ver onde é que a Terra fica lá na Via Láctea, é um pontinho, você não consegue ver. E uma foto do universo que você vê a Via Láctea é um pontinho. Gente, Deus criou o universo. Quem os homens pensam que são contra Deus? Então é ridículo pensar que Deus vai vir aqui com arma e vai ficar lutando com os homens. Né? Então, essa batalha, ela é aquela batalha que Deus fala que a nossa guerra não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e potestades. É uma batalha que acontece em toda a história, que vai culminar aqui no final, que vai ser a última batalha. Armagedon representa a última batalha que nós teremos, né? Entre as forças do mal, com as forças do mal. Então, é um lugar de muitas batalhas decisivas em Israel, Armagedon. Então, ela é mais um símbolo, né, dessa última e grande batalha, né? É um símbolo mais do que um lugar quando a batalha milenar chegar ao fim. Então, quando Cristo virá em glória, vitorioso, e triunfará sobre todos os seus inimigos. Vai ser nesse momento. Jesus esmagará todos os inimigos debaixo de seus pés, com o sopro de sua boca. Pronto. Ele vai destruir todos os seus inimigos. Ele vai pisar, né? Todos os inimigos debaixo do seu pé. Não vai ter guerra. É como a gente está vendo aqui, essa figura aqui que é, né, de soldados para lá e para cá. Não vai ser isso. É uma guerra espiritual, a mesma que nós temos, né, durante toda a história. Bom, voltando aqui, né, então, a gente tem um interlúdio aqui, né, e Jesus falando, aqui é Jesus falando, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Jesus virá como ladrão. Eu marquei aqui o texto de Mateus 24, 37, é o sermão escatológico de Jesus. Vocês podem ler, é muito legal ler o livro, Mateus 24 te ajuda muito a entender melhor o Apocalipse inteiro, né? Mas aqui ele fala 24, 37 e 39, ele está se referindo aos dias de Noé. Quando, olha só, 37, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nós precisamos estar vigiando. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É isso que está escrito assim: eis que venho como vem um ladrão, sem que ninguém espere, né? Assim como aconteceu nos dias de Noé, eles estavam fazendo tudo normalmente, mas eles não se aperceberam de que viria o dilúvio, eles não se arrependeram. Então, a gente está vivendo naturalmente, vai ser isso, gente, a gente vai estar vivendo naturalmente a hora que Jesus vier, né? Então, a gente tem que vigiar, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. O que quer dizer isso? Não quer dizer né? Eu até estava ouvindo o pastor, né, falando sobre esse texto, e ele falou que ele ouviu que tem um grupo de mulheres, né, num convento tal, que tomavam banho de roupa, porque vai que Jesus chega e encontra elas tomando banho, né, nuas. Quer dizer, não tem sentido isso. Isso aqui, o que está querendo dizer é que a gente deve estar sendo lavado. Quem está lavado pelo sangue do Cordeiro está sendo coberto pelo sangue do Cordeiro. Então, que nós estejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier, né, ele não vai... o nosso pecado já vai estar purificado, quer dizer, nós iremos com ele para os céus, né? E então essa parte mostra o quanto a gente tem que estar vigiando, o quanto a gente tem que, gente, se você não se arrependeu ainda, se você é alguém que vive em revolta com Deus, se entregue a Deus, não tem outro meio de salvação. Ele nos purificou dos nossos pecados, nós não temos outra forma de sermos salvos, nós precisamos de Cristo, nós dependemos dele para termos a vida eterna.
Bom, continuando o texto, o sétimo flagelo, né? Então, no versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da ira, da sua ira. Então, a última cálice, quem bebe é a Babilônia, né? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. E aqui a gente vê uma nítida noção, né, dos últimos dias mesmo, do juízo de Deus sobre os homens, né, o juízo final, a vinda de Cristo, e a Babilônia, que é a grande cidade, que representa as cidades, as civilizações, que é a conquista do orgulho humano. O humano tem o ser humano conquistou cidades, civilizações, e é orgulhoso por conta disso, né? E todo esse orgulho foi inspirado por Satanás. Todo esse sistema vai entrar em colapso, né? E o que vai acontecer? A Babilônia, que é todo esse sistema, né, vai tomar o cálice da ira de Deus, né? É por isso que a gente vê aqui, caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, né? E as ilhas não foram mais achadas. Aqui a gente vê os terremotos, né, em grande, a gente vê mesmo a gente pode se lembrar de 2 de Pedro, que nós estudamos, onde fala que os céus serão abrasados, né, os astros serão abrasados, a terra terminará em fogo, né, dá essa impressão lá de que tudo vai se derreter no final de todas as coisas. Não vai terminar em água como no dilúvio, mas vai terminar em fogo, né? Então a gente vê mais ou menos isso, as ilhas fugiram, os montes não foram achados, né? Mas o muito triste, né, que a gente vê aqui é que os homens, apesar de todos esses flagelos, essa chuva de pedras, né, eles blasfemam, os homens blasfemaram de Deus, eles não se arrependeram. Às vezes a gente fala, poxa, a gente precisa falar do evangelho para as pessoas, porque ainda é tempo de arrependimento. Mas tem pessoas que não vão se arrepender e vão receber a justa ira de Deus. E nós devemos agradecer a Deus por Ele ter nos lavado com o sangue do Cordeiro. Nós fomos justificados por Cristo. E nós nós merecemos também a ira de Deus, porque nós somos também pecadores, mas pela graça de Deus, porque Ele nos lavou. O que Cristo fez foi nos purificar de todos os nossos pecados, desde aquele primeiro pecado que você cometeu, desde que você nasceu, até o último pecado, né, que você cometeu na sua vida. Cristo pagou na cruz, creia nisso. E Ele te lavou completamente. Para Ele, você é uma pessoa pura. Todos aqueles que creem nisso, que o seu pecado foi purificado na cruz, é lavado e purificado por Cristo e não receberá o juízo de Deus. Mas aqueles que não confiam no sacrifício de Jesus, eles não têm outra chance, não tem outra forma. Essa é a única forma de sermos salvos. Nós também não merecemos a salvação. O que nós merecíamos era isso, e a gente tem que ser eternamente grato a Deus, porque Ele nos lavou e nos purificou e vai nos dar uma vida eterna. Hoje é tempo de arrependimento. Não existe outro tempo. E nós não sabemos quando nós vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando Jesus voltar, pode ser que Ele volte ainda nessa geração. Mas nós não sabemos qual vai ser o nosso dia. Por isso, hoje é tempo de arrependimento. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é tempo de você se render a Cristo, porque Ele é o único que pode te livrar desse flagelo,
dessa taça. É o único que pode te livrar da ira de Deus. Né? Mas a todos aqueles que receberam a Cristo, foram tirados do império das trevas e agora estão na luz com Jesus, no reino da luz com Jesus. Né? E um dia nós estaremos com Cristo para sempre, reinando com Ele eternamente, porque a salvação é para sempre com Cristo, enquanto que o juízo também é eterno. Que Deus nos abençoe para que a gente se renda a Cristo e para que a gente fale do Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo, né? Eles, nossos amigos, precisam saber disso, porque ainda é tempo de arrependimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que espera para que a gente se arrependa, um Deus que está sempre nos alertando para que a gente se volte para o Senhor, ó Deus, e que essa classe, ó Deus, da escola dominical, que os adolescentes, que a nossa igreja, que nós estejamos ouvindo a tua mensagem e aceitando, Senhor, a tua mensagem a nós, ó Deus, que o Senhor limpe o nosso coração, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente reconheça o mal que existe em nós, que a gente reconheça que que nascemos em iniquidade, Senhor, e que o nosso coração se inclina para o mal, mas nós sabemos que o Senhor nos lava, nos purifica pelo sangue de Cristo lá na cruz. Nós podemos ser lavados, regenerados, transformados e vivermos uma vida santa, uma vida de impiedade, ó Deus, que glorifica o teu nome. Eu te peço por cada aluno que está assistindo essa aula, Senhor, que aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como o Senhor da vida deles, que eles se arrependam, ó Deus. Tira as vendas dos olhos, dos nossos olhos, dos olhos daqueles que ainda não enxergaram a tua verdade, e que eles se voltem a ti e que sejam lavados e purificados por ti, Senhor. Te pedimos isso e te agradecemos pela tua graça imerecida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até a próxima aula. A próxima aula, então, vai ser, né, a sexta sessão, a derrota do Quarteto do Mal. Vai ser muito interessante. A gente está chegando mais para o final, né, para as últimas coisas mesmo, para a vinda de Cristo. E, então, a gente vai ver como é que esse Quarteto do Mal aqui foi derrotado, o dragão e seus aliados serão derrotados, né? Então, vamos ler, né, capítulo 17 ao 19, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.